Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, primeiro da semana, não esqueça, é o primeiro dia da semana. Assim que acordar, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invoque o nome do Senhor. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não podemos perder mais tempo. Vamos clamar esse nome tão precioso, esse nome que com certeza nos traz paz, vida, alegria, tudo que eu e vocês estamos precisando está contido nesse nome do Senhor. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, continue invocando o nome do Senhor. Esse nome, com certeza, se eu e vocês perseverarmos, vamos chegar ao reino de Deus. Portanto, vamos invocar esse nome tão precioso. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, estivermos sentindo a presença de Deus ardendo dentro do nosso ser, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua necessidade. E isso, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, é o que Deus quer que nós façamos. Fale a sua necessidade, que com certeza vai ser a nossa também. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, o Senhor pede para mim, vocês leem Juízes 4 e 5. Lucas 22, 35 ao 53. Salmos 94 e Provérbios 14, 3, 4. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês, com certeza, podemos ter essa clareza da palavra e sentir o Senhor falando aos nossos corações. Louvado seja Deus. E depois que lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado ao nosso coração, podemos sim também desfrutar do alimento diário. Alimento diário que traz todos os dias as porções reveladas por Deus. Ao homem igual a mim e a vocês, esas mar. Amém? Louvado seja Deus. E nós estamos no volume 1, graças a Deus, no Alimento Diário, cuja série é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, nós que fazemos parte da igreja, temos que estar cada vez mais firmes nessa coluna e base da verdade, que é a própria palavra de Deus. Louvado seja Deus. E o título geral é Coluna e Base da Verdade. Eu e vocês precisamos estar arraigados nesse alicerce, nessa base que é a palavra de Deus, para que nós possamos ser colunas na igreja. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, domingo, dia do Senhor, pedindo sempre aos irmãos que vamos à mesa do Senhor. Nós somos os seus convidados e precisamos estar sempre conectados a Ele. Então, vamos desfrutar da mesa do Senhor. Isso, amados e amadas irmãs, é honra para cada um de nós. E vamos honrar o que Deus fez em nossas vidas. Louvado seja Deus. E aqui diz, a igreja, a casa de Deus. Louvado seja Deus. A igreja é a casa de Deus. E nós temos já esse Deus dentro
de nós. Amém? Louvado seja Deus. E hoje é domingo. A leitura bíblica tem vários capítulos e versículos, com certeza já lemos, mas é bom reler novamente, porque relendo, com certeza Deus vai mostrar luz em pontos que nós não vimos quando lemos da primeira vez ou terceira, mas é bom nós relermos. Amém? Louvado seja Deus. Ele pede muitos versículos maravilhosos. Timóteo, bem desfrutantes. E aqui, em Timóteo, eu estava lendo aqui a leitura hoje, Timóteo 2, do 1 ao 7, vai falando sobre a prática da oração por todos os homens. É isso que Deus quer de cada um de nós. Nós que já cremos, temos a sua vida, temos que orar por cada pessoa. Louvado seja Deus. E aqui ele fala sobre que Jesus é um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O 2 ele diz, está dizendo para Timóteo, mas é para nós hoje. Antes de tudo, pois exorta que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Por isso, amados e amadas irmãs, eu e vocês temos essa incumbência de orar por todos os homens. Por quê? Aqui no 5 ele diz, porquanto há um só mediador. Tá vendo? Há um só Deus, aliás, e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Tá vendo? Olha? Quem está em dúvida ainda sobre Cristo que esteve aqui na terra, que ele não era Deus, esse versículo já diz tudo. Tem um mediador. Cristo Jesus, homem. Ele esteve aqui na terra. Não podemos mais ficar confusos sobre o nosso Senhor. Ele foi homem aqui na terra e era Deus também aqui na terra. Aí ele afirma dizendo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele não fez exceção de pessoa. Ele se doou para cada pessoa. Mesmo nós, eu digo, se referindo a mim também, mesmo nós, sendo o inimigo dele, ele se doou. Lembrem-se disso, amados e amadas irmãs e ouvintes da palavra de Deus. Ele se doou por todos nós. Por isso nós precisamos sempre estar clamando esse nome tão maravilhoso. Louvado seja Deus. Então, fica um alerta para mim e vocês, nós orarmos por todos os homens. E aqui, continuando a leitura, ele diz, lê com oração. Claro, nós já lemos, né? Ele diz, 1 Timóteo 6, 11, ele diz, tu, porém, ó homem de Deus, amados, Paulo estava falando com Timóteo, tu, porém, ó homens de Deus, foge, lembre-se bem, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Portanto, amados e amadas irmãs, esse encorajamento aqui de Paulo, nesse versículo para Timóteo, cada um de nós tem que tomar para si. Nós temos que ser homens de Deus e que fogem dessas coisas. Quais são essas coisas? Que não agradam a Deus, coisas que são contra Deus. Eu e vocês temos que fugir. Amém? Antes, nós temos que seguir a justiça que é o próprio Senhor. A piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Tudo isso é o nosso Senhor. Tudo tem. O Senhor tem tudo o que eu e vocês precisamos. Então, nós precisamos se apossar do que Deus tem nos dado todos os momentos. Amém? Louvado seja Deus. E aqui o título de hoje é Um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Aqui são 15, deixa eu ver, 15 parágrafos. Claro, não vou ler os 15 parágrafos, mas 15 parágrafos bem explicadinho, falando sobre um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. E vou ler só o primeiro para os irmãos ficarem bem desfrutados. Olha a luz na palavra que diz para cada um de nós. Dedicaremos este dia para fazer uma rápida abordagem dos itens, aqui os irmãos falando, restando do conteúdo de 1 Timóteo. Vejamos o segundo item, uma vida normal na igreja, cotidiana e nas reuniões. No capítulo 2, Paulo nos orienta sobre como orar. Aí ele diz, devemos ser homens e mulheres de oração, que gostemos ou não de nossos governantes, devemos orar. Que é uma advertência que o irmão está dando para mim e vocês. Se nós gostamos ou não
dos nossos governantes, qual é a nossa incumbência que Deus deu? Nós orarmos por eles, para que eles possam se abrir para Deus. Deus ganhar esses nossos governantes. E eles também servir e obedecer o que Deus está falando. Isso, eu digo a vocês que é possível, porque nós já temos o Espírito. É o que Deus quer de mim e vocês, que oremos uns pelos outros. E orar principalmente pelos nossos governantes. Aí aqui vem falando todos bem direitinho. Mas no 10, no parágrafo 10, no segundo desfruto, diz assim: a igreja, o grande mistério da piedade. A igreja é o grande mistério da piedade. A igreja está aqui como antídoto contra o ministério da iniquidade, pois ela é o mistério da piedade, que é o mistério que expressa Deus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos aqui, que já se vacinamos, temos que expressar esse ministério da piedade, que é o próprio Senhor, é Cristo expresso na carne. Lembre-se disso. Aí ele diz, Jesus era Deus, ninguém podemos ficar mais dúvida, foi o que eu falei antes, né? Não fique mais em dúvida, Deus estava aqui na terra como Jesus na carne. Jesus era Deus manifestado na carne. Se alguém quisesse ver Deus, precisava ir a Jesus, está vendo? Muitos podem estar confusos, dizer que Deus lá no céu, Jesus aqui na terra, não. Deus estava aqui também em Jesus. Está muito claro isso aqui. Hoje, a igreja é o ministério da piedade, ou seja, a manifestação de Deus na carne. Se alguém quer ver Deus, hoje tem de vir à igreja. Louvado seja o Senhor. Portanto, amados e amadas irmãs, aqui está muito claro que Jesus era Deus aqui na terra. Louvado seja Deus. Aí aqui, mais na frente, diz uns pontos mais desfrutantes ainda. Diz assim, um bom ministro de Cristo, Jesus, não pode acomodar-se conforme lemos. Medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos se manifeste. Mesmo que seu estado seja bom, seu estado tem de aumentar também. Isso aqui é demais, viu? Eu e vocês precisamos ser esses ministros que realmente não estão acomodados com as coisas que estão acontecendo. Lembre-se bem, amados, nós precisamos reagir. Não vamos ficar de braços cruzados, só observando. Não, vamos reagir. Vamos se dar mais para Deus. Vamos deixar Deus nos usar em meio a essas coisas tão horríveis que estão acontecendo. Eu e vocês precisamos disso, amém? Louvado seja Deus. E para quê? Para que o nosso estado, mesmo todo bom, mas é bom nós avançarmos mais ainda. Que o nosso estágio chegue até o quê? O amadurecimento. Antes do Senhor voltar. Isso é possível. Se doem para Deus, para ver se não é possível, nós podemos amadurecer. Por isso que não é bom nós duvidarmos, porque o Senhor está falando. Mesmo que meu estado esteja bom, é bom eu avançar mais ainda. Então, eu quero dizer a todos os irmãos que a minha resposta é sim e amém para o falar profético. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Aí no 14 eu vou ler que é muito bom para nós. Vocês vão ler todos, mas no 14 diz coisas bem desfrutantes. Olha o que o irmão escreveu aqui. Paulo recomenda a Timóteo que se vacine, primeiro, para então vacinar a outros. Isso é uma advertência para mim e vocês. Nós que estamos na vida da igreja, precisamos se vacinar primeiro. O que é se vacinar primeiro? Tomar a palavra para nós, primeiro para nós. E depois que nós tomarmos essa palavra para nós mesmos, então podemos passar para outras pessoas. Por isso que Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesse dever, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Vacine-se primeiro. E uma vez imunizado, você também poderá vacinar seus ouvintes. Esse é o bom ministro de Cristo Jesus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, aqui fica essa advertência de um bom ministro de Cristo e o homem de Deus. Que primeiro nós, como esses ministros e um bom ministro de Cristo e um homem de Deus, precisamos se vacinar primeiro. Isso é para todos nós que já cremos. Não podemos vacinar primeiro os outros.
Primeiro temos que vacinar nós, para que possamos depois vacinar os outros. Isso é o que Deus vem nos mostrar. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, esse encorajamento de hoje, que o irmão fechou com esses tópicos bem desfrutantes, cabe a mim e a vocês a ler e praticar. Ler e praticar. Deixar essas palavras que nós lemos hoje entrar no nosso ser. E lembre-se, Paulo sempre foi, quando ele criou no Senhor, ele sempre foi um irmão que cuidou bem dos irmãos. E Timóteo, principalmente. Então, eu e vocês, com certeza, podemos ser esses Timóteos, podemos ser esses Paulos que cuidam dos irmãos e das pessoas. Aquele que prega o evangelho estiver morando próximo de nós, podemos cuidar. Lembre-se disso. Isso é ser um bom ministro de Cristo. Claro, isso depende se eu tiver, com certeza, comendo da palavra. Porque se eu for falar para alguém sem comer da palavra, eu posso estar falando em mim mesmo. Então, eu não estou seguindo o que Deus e ouvindo o que Deus está falando para mim, de ser um homem justo. E essa justiça só vem de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, durante essa semana toda, houve muitas revelações para nós. Então, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, passem. Nem que seja uma frasezinha, mas passem para o próximo. Alguém está precisando dessa pequena frase para ser salvo. Amém? Louvado seja Deus. Creiam que Deus diz na sua palavra. Eu preciso, e tenho certeza que os amados irmãos e irmãs também precisam crer mais na palavra de Deus. Sim! Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá das alturas, Jesus voltará, somos como venceremos o mal, reinaremos com Deus.